Notícias do Corinthians. Timão próximo do atacante Nico Lopes. Kiajora Bichian tem reunião agendada com Duílio sobre Felipe Coutinho. Guilherme Arana vem para o Corinthians ou não? Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians. E o atacante Nico Lopes, ex-internacional, pode ser o novo reforço do Timão para 2023. Segundo notícias do Corinthians, o Timão fez sondagem pelo atacante que está em fim de contrato com o Tigres do México. Nico Lopes, de apenas 29 anos, joga de centroavante, porém sabe jogar como ponta direita e ponta esquerda. O contrato do atleta vence em dezembro desse ano. O jogador e o clube entraram em um acordo para rescindir o seu contrato, segundo informações do Corinthians. O ex-clube do atleta Internacional e o Corinthians estão na briga direta para contratar o atacante. Vale destacar que o grupo de empresários representantes do atleta, que se chama Prates Group, estão dispostos a negociar o atleta para quem tiver a melhor proposta. O jogador já foi notificado sobre o interesse dos clubes brasileiros e vê uma volta ao Brasil com bons olhos. Segundo notícias do Corinthians, o Timão teria oferecido ao atacante 2 anos de contrato. O valor salarial ainda não temos a informação. Vale lembrar que o jogador virá de graça para o Brasil sem vínculos contratuais. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. Outro jogador que o Corinthians tem interesse é o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. O assunto ganhou força depois que o lateral voltou a seguir o Corinthians em suas redes sociais. Segundo as últimas notícias do Corinthians, a torcida do Timão encheu as redes sociais do atleta de elogios pedindo a volta do jogador. Segundo as últimas informações do Corinthians, o Timão até fez contato com o jogador e com o Atlético Mineiro por uma possível volta do lateral ao Corinthians. Porém, a situação é complicada. Segundo notícias do Corinthians de hoje, o jogador tem contrato com o Atlético até 31/12 de 2024. Em outras palavras, é quase impossível o jogador voltar para o Corinthians nesse momento, mesmo que fosse o desejo do jogador. O Corinthians teria que pagar uma multa rescisória milionária para o Atlético Mineiro, que gira em torno de 200 milhões de reais. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians atualizadas. E o Timão segue na briga por Felipe Coutinho. O Corinthians tem uma reunião marcada com o empresário Kiajora Bichian no dia 17. Muitos setoristas ligados ao clube e jornalistas conceituados no cenário esportivo brasileiro estão dizendo que essa reunião é para definir o futuro de Felipe Coutinho. Segundo notícias do Corinthians, o empresário vira para o Brasil para definir a situação do meia ofensivo que não está sendo aproveitado no Aston Villa. Fiel torcida, quero saber sua opinião, comentem. Essas foram as últimas notícias do Corinthians hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.